Bom dia, paz do Senhor, amados, queridos. Eu quero ler com você aqui a palavra de Deus, que se encontra em São Mateus, capítulo 4, versículo 3, né? Onde fala sobre a tentação de Jesus, né? Onde a Bíblia fala no capítulo anterior, fala que Jesus foi, capítulo anterior, versículos 16 e 17, fala que Jesus, logo após Jesus ser batizado, né, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo tentador, por Satanás, né, que é o tentador da humanidade, né. E aqui nós vemos o que Jesus diz, né. Então vamos ver aqui o que ele disse, né, para Jesus em São Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja só, aqui Satanás, nos versículos posteriores, a quais nós vamos meditar aqui um pouco, ele foi tentado essa primeira vez, né? E a segunda e pela terceira vez. Então veja só, nessa primeira tentação, o tentador, o diabo, ele sabia que Jesus estava em jejum, não tinha comido, nem tinha bebido, já havia 40 dias sem comer e sem beber, né? Ele sabia que ele vinha observando, sempre ele vinha observando Jesus, né? Então ele sabia que Jesus não como ser humano, mas que ele estava vivendo um corpo um terreno igual a um ser humano, só que ele não era um pecador igual a nós, né? Mas vivia num corpo igual ao nosso, né? E ele comia, bebia, né? E era igual ao nosso, né? Mas só que ele era diferente, ele não era pecador, né? Ele não tinha nascido igual a nós, né? De vontade da carne nem do sangue, mas ele nasceu da vontade de Deus. Então, o tentador, sabendo de tudo isso, que Jesus estava num ponto fraco, sabia que Jesus estava com fome, já 40 dias que não comia, já 40 dias que não bebia, Jesus poderia estar com fome ou com sede, qualquer uma dessas coisas, né? Isso acontece, que dá muito no ser humano, né? Fome e sede, né? E ele chegou e disse: Olha, né? Quer dizer, ele foi levado ao deserto. Olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora você entenda. Você acha que Jesus poderia transformar pedra em pães, ou pode transformar pedras em pães? Claro que pode, né? Ele pode transformar tudo que ele quiser no que ele quiser, né? Porque ele é o dono de tudo, é o dono da vida, é o dono de tudo, né? Então, ele podia. Mas será que Jesus ia fazer o que Satanás estava mandando? Não, né? Não, simplesmente ele não ia fazer o que Satanás estava mandando. Satanás chega e diz: se tu és filho de Deus, mostra que tu és filho de Deus, transforma agora essas pedras em pães, para te mostrar que és filho de Deus. Jesus não se mostrava, né? Ele não se mostrava, né? Então Jesus disse assim, olha, versículo posterior desse capítulo 4 de São Mateus. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que Deus fala. Viu? Foi a resposta que Jesus deu, que Satanás colocou Satanás no seu devido lugar, mas ele não se contentou, né? Ele não se contentou. Então o que aconteceu? Ele, por não ter se contentado, Jesus foi levado novamente
pela segunda vez, para ser tentado pela segunda vez ao pináculo do templo. Né? E ele mostrou, disse, olha, meu Deus. Ele disse assim, ó, está escrito, Satanás disse assim, ó, está escrito, usou a Bíblia, está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito para que te guarde, não deixe que tropece ou que aconteça alguma coisa. Se lançares daqui para baixo, né? Lançaram daqui para baixo. O que Jesus respondeu? Jesus foi lá no Velho Testamento e disse, não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, Jesus poderia fazer isso, né? Pular. Mas Jesus ia pular para quê? Para fazer a vontade de Satanás, né? E ele não estava em aventuras, e ele não precisava de fazer isso, né? Porque muitas das vezes a pessoa quer dizer, não, eu posso fazer isso, aquilo. Não, não é fazer isso. Pode acontecer. Deus não vai guardar se a pessoa fizer uma coisa proporcional. Mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para te guardar, para te proteger, se você não fizer algo proporcional, mas algo que for preciso você fazer. Você fizer, Deus vai te guardar. Então, porque fazer proporcional, ou por querer, isso é, por querer fazer, para se mostrar, né? Deus não vai estar nesse negócio. Deus vai ver que a pessoa está querendo se exibir, se mostrar, aparecer. Então Deus não vai permitir que essa pessoa saia bem. Né? Deus não vai permitir. Deus não vai ordenar os seus anjos. Deus ordena os seus anjos para aqueles que fazem isso sem proporção, sem querer se mostrar, se for por necessidade, né? É isso que Deus faz. Então, amados, ele ficou mais uma vez, Satanás, o tentador, ficou mais uma vez com a cara no chão, né? Mas ele não se contentou. Ele voltou e levou Jesus a um alto monte, e mostrou todos os reinos do céu. Essa é a terceira tentação do tentador, que é Satanás, tentando Jesus, querendo pegar Jesus em alguma contradição, querendo pegar Jesus, achando que Jesus ia cair, fazer aquilo que ele estava mandando, ou aquilo que ele estava querendo, porque ele sabia que se Jesus fizesse o que ele mandasse, Jesus estaria desobedecendo a Deus, e Jesus não seria mais filho de Deus, e Jesus estaria já do lado dele. Ele sabe disso, ele sabia disso, né? Por isso ele fez essa tentação. É da forma que ele chega para você também e às vezes quer fazer você passar para o lado dele. Então, se você estiver percebido, você não vai ficar para o lado dele. Você não vai fazer aquilo que ele está mandando. Você vai fazer o que Deus tem mandado você fazer. Aquilo que Deus sempre tem mandado. Você vai fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Você não vai fazer o que Satanás quer que você faça. Vai fazer o que Deus sempre tem mandado, você tem aprendido como Deus tem mandado você fazer. Então, ele mostrou todo o reino do mundo e disse, tudo isso aí, ó, eu te darei se prostrares diante de mim e me adorares. Olha só. Observe que Satanás ele queria pegar Jesus mesmo, né? Aí que Jesus fosse uma pessoa fraca, Jesus tivesse enfraquecido, né? Mas pelo contrário, Jesus estava muito mais forte depois de 40 dias e 40 noites de jejum, porque o jejum não enfraquece ninguém, sempre fortalece a vida espiritual do ser humano, daquele que busca, que serve a Deus, né? Que isso é mistérios, né? Jesus passava por isso e aguentava, como outros passaram, outros homens já até passaram, viveram, né? Esse momento de jejum também, igual ao de Jesus, né?
Porque eles serviam a Deus, eles buscavam a Deus, eles não davam atenção àquilo que Satanás falava, mas àquilo que Deus sempre falava. Então eles não davam atenção ao tentador, mas eles davam atenção a Deus. Então, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou seja, a Ele prestarás culto. Então, Satanás colocou a cabeça entre as pernas, desconfiado, envergonhado, sabendo que não conseguiria vencê-lo, e não adiantaria ele insistir, porque Jesus já tinha mandado ele embora. Antes, Jesus não tinha mandado ele embora, né? Ele poderia muito bem ter ficado, continuado, colocando as suas propostas para Jesus cair na sua tentação. Mas Jesus dessa vez, as duas primeiras vezes, Jesus não mandou ele embora. Da última vez ele disse: vai de Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, amados, faça o que Deus tem mandado você fazer. Escute o que Deus tem mandado você fazer. Não escute ou não faça aquilo que o tentador, que é Satanás, talvez queira que você faça. Mas faça aquilo que Deus te mandou fazer. Aquilo que Deus tem mandado você fazer. Como? Como? O que foi que Deus mandou fazer? Não sei. Se você lê Bíblia, você sabe o que foi que Deus mandou você fazer, ou o que Deus manda você fazer. Então é isso. Deus abençoa. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Deus abençoa. Bom dia. Fica na paz do Senhor.